sou Renato Gouveia, professor de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, neste vídeo eu vou dar uma sequência ao que foi falado no primeiro vídeo sobre o que é gramaticalidade. Então esse é o que é gramaticalidade 2 e eu vou trazer pelo menos duas informações, vou aprofundá-las na verdade. E vamos ver então o que foi que eu disse no primeiro vídeo. Mas se você não viu o primeiro, dá uma olhada para poder entender e aí você vem para este vídeo. Bom, eu mencionei que gramaticalidade é quando o enunciado ele está organizado, ele segue a ordenação conforme a gramática da nossa língua. Então ele está ordenado, está organizado, isso é gramaticalidade. Bom, eu mencionei que a alteração das palavras, ela também faz uma alteração no sentido. Mudou a posição da palavra, alterou o local em que ela se encontra, você também está alterando o sentido dela. E para exemplificar, eu trouxe duas situações. A primeira, então imagine que alguém reclama que o seu celular está descarregando muito rápido e a outra pessoa diz para ela que isso é resultado do fato dela usar bastante o celular. Então ela responde o seguinte: não, eu evito ao máximo gastar a bateria do celular. Bom, o que ela quer dizer com isso? Ela está dizendo que o máximo que ela pode, ela evita usar o celular para que a bateria não seja gasta. Essa é a ideia. Bom, mas a pessoa poderia ter dito de outra maneira, como esta aqui: não, eu evito gastar a bateria do celular ao máximo. Notaram que há uma mudança na posição da palavra máximo, na verdade da expressão ao máximo. E quando você faz essa alteração, você tem um novo significado. Neste segundo caso, a ideia que se dá é de que a pessoa usa algo, usa o celular na verdade, durante um tempo, e quando percebe que vai gastar a bateria ao máximo, ou seja, o celular vai descarregar totalmente, ela para. Ela evitou gastar o máximo do celular. E aí põe para carregar novamente. Então temos dois sentidos. Uma outra situação que é bem interessante para a gente analisar essa diferença de alterou a posição, alterou o significado, é um capítulo do livro Alice no País das Maravilhas, que é o livro do Lewis Carroll, e num capítulo chamado Um Chá Maluco, os personagens discutem a diferença que pode ocorrer quando você altera a posição das palavras. E aí eu trouxe alguns desses enunciados para a gente analisar. O primeiro é esse aqui: eu vejo o que como e eu como o que vejo. Bom, você já deve ter notado que há uma diferença. Quando eu digo eu vejo o que como, estou dizendo que aquilo que eu como eu consigo ver. Isso é normal para quem tem visão. Bom, mas o outro caso, eu como o que vejo, dá a ideia de que a pessoa come tudo que ela vê pela frente. E aí tem que ser alguém muito guloso. E pegando pelo sentido literal mesmo, ao máximo, a gente tem a ideia de que a pessoa come tudo que ela vê. Então se ela vê uma agenda, ela come, por exemplo. Então o sentido é diferente. Outra discussão deles é quanto a essas duas sentenças: eu respiro quando durmo e eu durmo quando respiro. Notem que são as mesmas palavras, mas em posições diferentes. Nessa primeira, eu respiro quando durmo, dá a ideia de que enquanto você dorme, você está respirando. E isso é normal. Bom, e o outro caso é eu durmo quando respiro. Então a pessoa está dizendo que no momento em que ela respira, ela dorme. E a não ser que ela durma o tempo inteiro, essa frase fica meio sem lógica, né? Então notem que há uma diferença no significado dessas duas expressões. Um segundo ponto que eu quero trazer nesse segundo vídeo, que eu trago na verdade, é que gramaticalidade não é a mesma coisa que lógica. Então, um enunciado, mesmo estando organizado, pode faltar lógica nele ou sentido, especialmente se a gente pegar pelo sentido literal da sentença, desse enunciado. Então, gramaticalidade, lembrem aí, é diferente de lógica. Não quer dizer que um enunciado que tenha gramaticalidade ele não possa ter lógica, mas uma coisa não depende da outra. Então vamos lá, para a gente entender isso, eu trouxe esse poema do Manuel de Barros, que é uma didática da invenção, poema 6,
e eu vou ler ele e a gente faz uma análise para entender essa diferença de lógica para organização. No descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. Bom, vamos analisar por partes. Esse primeiro verso do poema, ele relembra um pouquinho, há um processo de intertextualidade nele, relembra um pouquinho uma passagem da Bíblia, a tradução que algumas Bíblias trazem do texto de João, capítulo 1, versículo 1, né, que menciona no princípio ou no começo era o verbo. Então ele faz uma alteração, né, ele põe no descomeço. E esses dois primeiros versos do poema sugerem o seguinte, que no início, na verdade em um momento em que não pode ser nem chamado de começo, porque nós temos aí a palavra descomeço, então em um momento surge o verbo e depois desse momento surge o delírio do verbo, que mais à frente a gente vai perceber que é a capacidade de imaginar do poeta, que é a capacidade dele ir além das coisas lógicas, né? A gente sabe que o poema ele trabalha muito com a linguagem figurada, né? Foge do literal, do sentido real da coisa. Bom, mas vamos lá. E quando é que surge esse delírio do verbo? É o que responde os dois versos seguintes, que é quando a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. Na verdade, a gente já percebe que há um problema aí, né? Pelo menos de sentido, de lógica. Bom, no finalzinho do poema, o poeta vai dizer que para que esse poema exista, para qualquer poema existir, é necessário que o verbo pegue delírio, ou seja, que o poeta ele vá além da realidade, ele pense de maneira figurada. Mas vamos nos ater a essa frase aí: eu escuto a cor dos passarinhos. Se você analisar, tem um problema aí, porque o que você escuta é som e não cores. A cor na verdade é algo captado pela visão. Então, pensando pelo lado lógico, a gente pode dizer que esse enunciado ele falta lógica, né? Ele é ilógico. Mas observando a sequência, a ordenação, a gente vai ver que não há nenhum problema. Quem escuta, escuta algo, né? E aqui a gente tem essa sequência normal. Então, apesar do enunciado ser um enunciado ilógico, no sentido literal pelo menos, ele é um enunciado gramatical, tá? Tem gramaticalidade. E para provar justamente essa ideia de que um enunciado ele pode ter ordenação, mas falta lógica, um linguista estadunidense chamado Noam Chomsky, ele elaborou uma frase que demonstra justamente isso. O enunciado pode ter organização, uma sequência normal da língua, mas que não traga algo lógico, não traga sentido para quem ouve ou quem observa, no caso de um texto escrito. E o enunciado traduzido do inglês para o português é este: ideias verdes, incolores, dormem furiosamente. Bom, se a gente for considerar isso em sentido literal, você vai notar que falta sentido. Porque o que é verde não pode ser ao mesmo tempo incolor, e nem o que dorme pode estar furiosamente. Então, note que falta lógica. E aí Chomsky até lembra que esse enunciado é pouco provável que alguém tenha dito ele numa circunstância real, né? A não ser uma análise como esta. Mas você tem aí um substantivo seguido de adjetivos, depois vem um verbo e um advérbio. Isso é normal na língua, a sequência ordenada da língua permite isso. Mas falta lógica. Então Chomsky quis e provou que um enunciado pode ser ordenado, ser gramatical, mas ao mesmo tempo falta lógica. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você tem alguma dúvida ainda, você pode deixar aqui nos comentários. E avalie esse vídeo. E tchau!